Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e na nossa página no Facebook. Meus amigos, eu já estava devendo esse vídeo para vocês, falando um pouquinho mais sobre intervenção militar, artigo 142 e tudo mais, né? Existem muitas dúvidas que pairam sobre esse assunto, porque, infelizmente, vivemos uma situação muito difícil, onde a nossa liberdade e a democracia estão ameaçados, né? Então, eu trago esse vídeo aqui para esclarecer alguns pontos, né, algumas questões pontuais, tá? Já falei muito aqui no canal sobre o artigo 142. Tem gente que confunde, tem gente que distorce de maneira maldosa ou não, né? Tem algumas pessoas mal intencionadas aí pelo YouTube que acabam propagando informações, essas sim, falsas, tá? Então nós vamos nos pautar aqui de acordo com a nossa Constituição, tá certo? Bom, o artigo 142, como eu já explanei muito aqui no canal, é um artigo constitucional, tá? Por isso que é artigo 142, é um artigo da nossa Constituição que visa o restabelecimento da lei e da ordem pelas Forças Armadas, né? Isso que diz o artigo 142. As Forças Armadas, compostas por Exército, Marinha e Aeronáutica, por interseção ali de qualquer um dos três poderes, poderão ser acionadas para o restabelecimento da lei e da ordem, para o cumprimento da lei e da ordem, tá? E na interpretação de várias figuras públicas, ele pode ser empregado em ações pontuais. E o exemplo que eu cito sempre aqui é justamente do desrespeito à graça constitucional pelo Alexandre de Moraes, né? Então o presidente concedeu a graça ao deputado Daniel Silveira e o Alexandre de Moraes simplesmente ignorou essa graça, continua impondo novas medidas restritivas ao deputado Daniel Silveira. Portanto, o artigo 142 poderia ser acionado, na visão de vários juristas, para reparar essa ação pontual, tá certo? Bom, algumas pessoas de maneira maldosa, tá? E aí eu não sei, não posso afirmar aqui, obviamente, né? Se é realmente com a intenção má de desinformar ou se eles fazem isso com outra intenção. Mas a questão é que eles ficam propagando essa questão do artigo 142 como se fosse uma intervenção militar ou como se fosse uma revolução. E existe uma grande diferença entre o artigo 142 e uma intervenção. Porque muita gente por aí, tem até um cidadão que um tempo atrás me xingou, enviou áudios aí no YouTube, em grupo, aliás, em WhatsApp, em grupos de Telegram, me xingando e tudo mais, porque eu tinha uma visão diferente, pautada na Constituição. Justamente ele falava que eu estava desinformando as pessoas, né? Mas o que ele fica propagando, ele não sabe falar outra coisa, ele fica só intervenção militar com Bolsonaro no poder. Bom, o preceito que ele usa para isso é muito simples, né? Todo poder emana do povo, então se o povo quer uma intervenção militar e que o Bolsonaro permaneça no poder, então que assim seja. O povo quer, o povo consegue, é a vontade do povo. Estaria certo se nós não vivêssemos em uma democracia, se nós não tivéssemos um regramento, um ordenamento jurídico democrático. O que rege a nossa lei? Por exemplo, para vocês entenderem, quem é o presidente do Brasil? É o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque nós elegemos ele, certo? A maioria votou no presidente e elegeu ele para ser o nosso chefe de Estado e chefe de governo. Beleza? Até aqui entenderam? Ok. Só que o que garante que o nosso voto pode eleger um representante para chefiar o Estado brasileiro? O que garante que o nosso voto elegeu o presidente Bolsonaro e que ele é o representante do povo democraticamente eleito? O que garante isso? A Constituição. É esse livrinho aqui que garante isso. É o nosso ordenamento jurídico, é a nossa lei. É isso que garante. É isso que garante a expressão da vontade popular. Então, a gente não pode simplesmente escolher o que confiar, o que seguir ou não na nossa Constituição. A gente tem que seguir ela em gênero, número e grau. Do início ao fim. A gente não pode escolher seguir o artigo 142 e não seguir o artigo 143, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem que seguir tudo que está na Constituição. E não está na Constituição nada que se aproxima à intervenção militar. Portanto, embora possa ser a vontade do povo, uma intervenção militar com Bolsonaro no poder, constitucionalmente, legalmente falando, não é possível. Não existe previsão legal para isso. A Constituição não fala, não prevê nada parecido com isso. A Constituição que vigorava em 1964... né, era outra, previa algo parecido com isso. Hoje em dia, não.
Então, o que as pessoas estão falando de intervenção militar com Bolsonaro no poder é algo similar a uma revolução, né? Então, a gente vai revolucionar, acabar com todo o nosso ordenamento jurídico, toda a nossa regra, toda a nossa lei, acabar com o governo constituído e aí sim colocar lá a pessoa que a gente quer, aí instaurar uma ditadura, fazer uma revolução e instaurar uma ditadura, colocar lá o Bolsonaro e os militares no poder. Basicamente é isso, né? Seria uma revolução. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Artigo 142 é constitucional, pode e deve salvar o Brasil em ações pontuais, reparar, né, ações pontuais, o presidente já falou isso, ele sabe o que fazer. Agora, uma intervenção militar, uma intervenção com Bolsonaro no poder, não existe. Isso aí você está partindo para golpismo, para revolução, não tem nada a ver com a nossa ordem constitucional, tá? E vocês não precisam confiar, acreditar no que eu estou falando cegamente. Vai ler a Constituição, digita um Google aí, intervenção militar. Não tem nada que dá previsão legal para isso, tá certo? Às vezes eu venho aqui e dou a minha opinião, mas essa não é a minha opinião, esses são os fatos, tá? Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu estou falando aqui, algumas pessoas até vão sair do canal, porque tem pessoas que só querem ouvir o que elas querem ouvir, só ouvem o que elas querem ouvir. Quando ela ouve alguma coisa que não é do agrado dela, não quero mais esse canal, é traidora. Não, eu não posso ficar fazendo o que alguns canais fazem, que é clickbait, que é desinformação, que é falar apenas o que as pessoas querem ouvir. Eu tenho que vir aqui e falar a verdade, tá? Então eu estou pautado na Constituição, na nossa lei. Para finalizar, é isso, tá, meus amigos? Espero que vocês tenham entendido. O Brasil só tem uma situação realmente muito difícil, mas o presidente Bolsonaro, como ressalta sempre há muito tempo, sabe o que faz e está agindo sim para garantir a nossa democracia, para garantir a nossa liberdade, tá bom? Então amanhã ele vai fazer uma reunião aí com embaixadores, devo fazer um vídeo mais tarde sobre isso, inclusive, visando aí expor as questões que elencaram aí, que protagonizaram as eleições de 2014 e 2022, tá? Aliás, desculpe, 2018, né? Então, isso vai garantir aí, vai ser uma grande jogada que vai garantir realmente que nós tenhamos um processo limpo, seguro e transparente. E que talvez o artigo 142 em nenhum momento precise ser acionado, tá? Porque se nós elegemos ali o presidente Bolsonaro, uma boa base para compor o seu governo, incluindo o Congresso, né, incluindo o Senado, a gente muda esse Brasil. A gente aprova aí PEC do voto impresso, revogação da PEC da Bengala, pauta impeachment de ministros do Supremo e a gente resolve todos ou pelo menos a maioria dos problemas que assolam a nossa nação e não será necessário o acionamento do artigo 142, tá bom? Essa é a minha visão, é a minha opinião e, enfim, vocês têm todo o direito de discordar de mim, porque eu não sou o dono da verdade, tá bom? Então é isso, curta, comente, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e siga a nossa página no Facebook, tá? Deicon Silva Oficial. Estamos juntos, fiquem com Deus e até a próxima.